Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui diante dos irmãos, dos nossos ouvintes, para trazer uma palavra do Senhor Jesus nesta noite de quarta-feira, culto de oração dos membros da Igreja Batista Bortolândia e você que está aí do outro lado da tela nos ouvindo. Antes de entrarmos na mensagem desta noite, já quero agradecer aos irmãos pela cooperação, pela firmeza dos irmãos, pela convicção nesses tempos de reclusão, e dizer aos irmãos que nós estamos ansiosos para voltar a nos reunir no templo. E conforme o cronograma aí das autoridades, deveremos voltar nesses próximos 15 dias, se Deus assim nos permitir, tudo ocorrer bem. É claro que nós estamos fazendo o máximo para que não possamos trazer nenhum prejuízo aos irmãos mais idosos, para que não haja nenhum problema de pegar essa enfermidade na igreja. Vamos tomar todos os cuidados necessários quando formos voltar, tá? Inclusive, os irmãos devem orar, continuar orando pela vida do nosso querido irmão Valmir. Ele está internado, está em estado grave, inclusive, no Hospital das Clínicas, devido a essa enfermidade, o coronavírus, Então, ore pela vida dele, pela família, para que Deus possa dar mais uma vez o livramento. A irmã Diocleciana também não esteve bem, mas já está em casa, Está em tratamento. Não era da Covid, mas era uma falta de ar devido à bronquite, Então, nós temos que continuar orando uns pelos outros por causa e por conta dessa enfermidade que tem assolado não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Continuar orando pelas nossas instituições estabelecidas e também pelo nosso governo, para que o Senhor possa abençoar o presidente, o governador e o prefeito do nosso país, da cidade e do município, tá bom? Não esqueça então de interceder uns pelos outros nesse tempo tão diferente, atípico que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você nessa noite a uma leitura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreve aos Tessalonicenses, e eu quero convidar você a abrir no capítulo 4, apenas o versículo 16, para a nossa mensagem, a nossa reflexão nesta noite. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor, por intermédio da boca do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja: pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esses momentos que iremos passar aqui, trazendo uma reflexão na Tua palavra, na orientação para nossas vidas, pedindo a bênção do Senhor para a Igreja Batista Bortolândia, todos os seus membros, todos os nossos ouvintes nessa noite, pedindo ao Senhor que nos livre de todo o mal, nos dê, ó Deus, proteção, nos guia, nos orienta, e que possamos ser conduzidos pelo Senhor, e que possamos em breve retornar para juntos estarmos reunidos no templo, na Igreja Batista Bortolândia. Eu quero pedir mais uma vez pela vida do nosso irmão Valmir, no leito de dor, com essa enfermidade que tem assolado o mundo, que ele possa ter o escape e o livramento do Senhor, que ele possa se recuperar e em breve estar de volta na igreja e com a sua família. Protege e livra de todo o mal. Queremos pedir também pela vida da irmã Diocleciana, na sua recuperação, e que nós possamos continuar aí orando e intercedendo uns pelos outros. Já quero agradecer pela vida do filho da irmã Val. O Senhor deu a bênção do nascimento, que eles possam, ó Deus, saber cuidar dessa criança e que ela possa crescer com sabedoria e com saúde. Peço ao Senhor que abençoe o irmão Antônio, o irmão Val, para que eles possam conduzir essa criança sempre à presença do Senhor. Que ele possa ter, ó Deus, a paz e a tranquilidade de viver tempos melhores do que nós estamos vivendo. E nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vou falar nesta noite sobre o ressoar da trombeta. O ressoar da trombeta. Se aproxima, meus queridos,
O grande dia da convocação, sem sombra de dúvidas. O Senhor dará ordem, diz o texto, e a trombeta irá ressoar. Os crentes verão o Senhor descer do céu e todas as promessas serão cumpridas, sem sombra de dúvidas. Devemos estar olhando, meus queridos, para a Bíblia e o que ocorre ao nosso redor, pois se aproxima, meus queridos ouvintes, se aproxima o soar da trombeta. Não se deixe enganar. Os dias estão se abreviando. Os acontecimentos ao nosso redor nos mostram claramente que a cada dia que passa, as Escrituras estão sendo cumpridas, conforme disseram os profetas, o próprio Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Tessalônica sobre o grande dia do Senhor. Ele fala que haverá o soar da trombeta nesse grande e glorioso dia. É preciso que nós, os crentes, estejamos atentos ao soar da trombeta. O que quer estar atento? É estar vivendo esses dias, muito mais agora, quando olhamos o que está acontecendo e as promessas sendo cumpridas. É preciso estar atento ao soar da trombeta. E aí vem as orientações do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica e a nós nesse tempo, como igreja do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, o alerta dado à igreja, ela consiste em primeiro lugar, versículo 3 deste mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz assim: a vontade de Deus é que vocês, os crentes, sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Primeiro ponto, afastem das impurezas, afastem do pecado. Olha que coisa importante nós temos aqui diante de nós. Paulo está dizendo, olha, a trombeta vai soar. Jesus vai descer dos céus, vem buscar a sua igreja. Portanto, afastem das impurezas. Corram delas, fujam delas. Fujam de tudo aquilo que se diz ser pecado. Tenham a mente de vocês, o coração de vocês purificados pela lavagem, pelo sangue de Jesus. Meus queridos irmãos, ouvintes, a trombeta vai soar. O grande dia se aproxima, portanto nós deveremos estar preparados, nós devemos nos afastar das impurezas deste mundo, de tudo aquilo que afronta o Senhor. Porque, num piscar de olhos, Jesus virá para buscar a sua igreja, os crentes, cada um de nós. Portanto, diz o apóstolo Paulo à igreja, afastem das impurezas, versículo 3. Mas é importante, ele não para por aí. Ele avança um pouco mais. Segundo, meus queridos, ele diz assim, olha, a trombeta está para soar. Jesus está para vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas devemos estar preparados para isso, em todo momento. Os fatos, os eventos estão aí acontecendo. Segundo, amem uns aos outros, versículo 9. Versículo 9. Amem uns aos outros, versículo 9 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes,
pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Amem uns aos outros, porque os dias se aproximam. Meus queridos ouvintes, irmãos, nos abracemos mesmo nessa distância, em espírito, em desejo de estar junto uns com os outros, nesse tempo tão difícil. Amem uns aos outros, pratiquem a bondade, ajude os outros uns aos outros mutuamente, porque aqueles que irão subir são esses que amam uns aos outros, oram uns pelos outros. Meus irmãos, nesse tempo de coronavírus, eu acho que é um tempo onde houve, com certeza, um despertamento em oração. São milhões de pessoas ao redor do mundo, orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelos vizinhos, orando para os amigos que foram contaminados e orando para que os demais não se contaminem. Creio que esse período foi um período onde mais a igreja orou. Amem uns aos outros. E um dos fundamentos do amor é a oração uns pelos outros. É o ajudar uns com os outros. É sentir as mesmas dores dos outros. Isso é amar uns aos outros. E o apóstolo Paulo sabiamente disse: olha, a trombeta vai soar, Jesus vai buscar a igreja, portanto, amem-se mutuamente. Isso é muito importante. Amem em oração, em atitudes, em bondade. Amem uns aos outros. Nós estamos momentaneamente afastados, mas o meu coração e o seu coração devem estar em sintonia com Deus e uns com os outros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Terceiro, meus queridos, versículo 11 e 12. Olha que interessante. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Olha que coisa importante essa informação do apóstolo Paulo à igreja. Terceiro, trabalhem para não depender dos outros. Trabalhem para não depender dos outros. Meu querido irmão, olha só o que Paulo está dizendo. Olha, se esforça, trabalhe, busque o pão de cada dia para sua casa. Nós vamos nos ajudar uns aos outros na necessidade, mas nós devemos fazer a nossa parte. Trabalhem para não depender dos outros, diz o apóstolo Paulo. Não fique aí, meu querido, esperando as coisas caírem do céu. Trabalhem, esforcem. Nós vamos ajudar uns aos outros na medida da nossa possibilidade. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é interessante ouvir isso? Paulo diz assim, olha, a trombeta vai soar, Jesus vai descer, mas ele quer encontrar pessoas aí trabalhando, tanto na igreja do Senhor Jesus, como secularmente, para não ficarmos dependendo do outro irmão. Que coisa interessante essa palavra do apóstolo Paulo. Trabalhe para não depender dos outros, não depender de ninguém. É claro, se você ficar necessitado, meu querido irmão, corra para cá, vá à igreja, peça a ajuda dos irmãos. Isso é o nosso dever, isso faz parte do amor que nós acabamos de falar. E outra,
Não é para ficar espalhando o que fez, não. Nós vamos fazer de coração, com todo amor. Mas não esqueçam. Procurem fazer a sua parte. Corra atrás. Não fica dependendo dos outros, não. Porque assim, eu tenho em minha cabeça que na história bíblica, Deus, e aí inclusive Jesus sempre chamou quem estava trabalhando, quem estava se esforçando. É assim a nossa vida. Esforcem para não depender dos outros, não depender de ninguém. O apóstolo Paulo vai um pouco mais longe. Ele fala no versículo 12, não dependam de ninguém. Muito importante. Esse terceiro ponto é muito importante. Trabalhem para não depender de ninguém, porque os dias se aproximam. Quarto, versículo 1, e o mais importante aqui talvez. A trombeta vai soar, e o versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver. Já instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, cresçam vivendo para agradar a Deus. Quarto ponto. Vivam para agradar a Deus. E quando você vive para agradar a Deus, quando ressoar da trombeta, a vinda do Senhor, você será levado para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a informação preciosa do apóstolo Paulo. Fiquem atentos, a trombeta está para soar. Eu não sei o dia nem a hora. Diz que Jesus virá como um ladrão. Mas eu devo estar vivendo para agradar a Deus, para que quando isso acontecer, a trombeta soar, eu ser levado até a presença do Senhor. Meus queridos, a informação do apóstolo Paulo é preciosa para nós. É preciosíssima para nós. Vivam para agradar a Deus, porque a trombeta vai soar. Jesus vai buscar a sua igreja. Olha para as coisas que estão acontecendo. E aí, tire suas próprias conclusões. Eu, você, nós devemos estar preparados, vivendo para agradar a Deus. E a conclusão é simples e objetiva. Simples, objetiva e direta. Primeiro, meus queridos, olhando para as palavras de Deus aqui do apóstolo Paulo à igreja. Primeiro, fujam do pecado. Fujam do pecado. Não vacilem. Segundo, vivam no amor. Vivam no amor. Terceiro, esforcem. Esforcem para não depender de ninguém. Faça a sua parte. E Deus estará contigo. Deus te dará a vitória. Estaremos aqui prontos para ajudar naquilo que nós pudermos fazer. Quarto, vivam para Deus. Que nós possamos viver para Deus. Que Ele nos abençoe ricamente com essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer por essa palavra de exortação que ouvimos nessa noite. Que possamos, ao ouvir o som da trombeta, estarmos preparados para encontrar com o Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes. Supre todas as nossas necessidades. Vem estar com aqueles que estão doentes, para que o Senhor possa restabelecer a saúde de cada um deles. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos protegido, tem nos guiado. Continua ao longo dessa semana conosco, presente em nossas vidas, na nossa história. Nos ajuda a vencer todas as adversidades. Abençoa do menor ao maior da tua igreja.
Quero pedir mais uma vez pela vida do Teodoro, filho da irmã, do irmão Antônio e da irmã Val que nasceu. Que ele possa viver e ser ainda, ó Deus, uma criança abençoada que glorifique ao Senhor. Oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quero dizer para você não esquecer de contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. Dependemos das ofertas e de tudo que o irmão puder fazer em questão financeira. Dízimos e ofertas, para que possamos manter aí a igreja funcionando e pagando as suas despesas. Se Deus quiser, em 15 dias estaremos de volta reunindo no templo. Quero pedir para você não esquecer de orar por cada irmão dessa igreja. Também pedir para que você possa acompanhar nossas mensagens no próximo domingo. Deus te abençoe, um ótimo prosseguimento de semana.